Seja muito bem-vindo ao KCast, o podcast onde transformamos hard e soft skills em histórias que você nunca imaginou que precisava ouvir. Eu sou o Bernardo Babo. E eu sou o Vitor Guelma e hoje a gente tem uma convidada mais que especial aqui, onde a gente vai falar sobre networking estratégico, mas agora dentro da política, que é uma das coisas mais importantes nesse ambiente. E vamos falar também sempre sobre aquelas histórias embaraçosas que a política e as pessoas às vezes não têm coragem de contar, meu amigo. A gente sempre traz o lado humano, né? Então a gente vai trazer talvez o lado humano da política. Não que não seja, né? Mas vamos traduzir algumas coisas legais aqui. Eu acho que tem um papo bem bacana. E antes da gente falar da nossa convidada, vamos relembrar os nossos parceiros, sempre tão especiais, tão queridos. Você vai falar de novo deles mais uma vez? Não, vou falar. O último episódio eu falei que eu não ia citar o nome do Gig e do Bento, que não responde. Mas você acabou de citar de novo. Ah, pois é. Não foi de propósito, você sabe. Bom, então vamos lá. Minimal Club tá sempre com a gente. Boa. Você é de Minimal? Óbvio. Todos os dias, todos os podcasts eu tô de Minimal sempre. Cara, eles estão lançando essa jaqueta aqui, ó, o Gig Bento. Jaqueta da concorrência. Vocês não mandam a nova, a Bomber que lançou, eu fico esperando. Né? Enfim, cupom KCast15, entra lá, tem muita coisa boa. E, obviamente, Desinchar, nosso parceiro, com muitos produtos. Eu já me considero um creatine addicted disso aqui, que é a nossa... O dadinho de caramelo. Vou perguntar para nossa convidada... E ela é fitness, eu sei que ela é fitness, Pois é, mas ela como boa mineira... sei que ela é fitness. Você lembra daquela balinha em Baré? Quadradinha de caramelo. Putz, prata, embalagem só que prata. é melhor, porque além de ser mais gostoso, tem creatina, né? Muito bom. Então, eu estou sabendo uns spoilers aí sobre novos sabores, enfim, não sei nem se podia falar, mas beleza. Então tem toda a linha deles aí, Desinchar pra já falei que eu deixo gelar, abro no bico igual uma madeira. Quando eu tô com sono, ainda fico lá passando a mão no cabelinho e tomando no bico. Então, espetáculo isso aqui. A minha vida é essa. Bom, vamos lá? Vamos lá. Quem que a gente vai entrevistar hoje? Fala aí. Hoje é uma amiga minha. Eu vou falar, antes de falar que ela é política, que ela trabalha na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas ela é uma grande amiga minha. Então, Marcela Trópia, seja muito bem-vinda. Um prazer enorme ter você aqui no KCast. A gente já se conhece há tantos anos. E sabe o que é o mais legal dessa história, B? Sabe onde é que a gente se conheceu, cara? A gente se conheceu parte na política, parte na vida pessoal. Primeiro, eu e a Marcela, nós fizemos uma viagem. Sabe aquelas viagens de mini intercâmbio que você faz adolescente? Sei. Excursão. Excursão de Não, mas intercâmbio. tipo o quê? Tipo Disney? Tipo Disney. Exato. Com 15 anos da vida? Nós Exato. fomos pra Disney com 15 anos lá com a Greenwich Tours. E aí a gente foi pra Disney, e aí com o Nunes, com a turma lá, Legal. e a Marcela tava também lá na mesma turma. E a gente foi pra Disney, então foi onde tudo começou. E Marcela ali já tinha um envolvimento, não com política talvez direta, mas com representação estudantil, eu sei que sempre foi muito forte pra ela. E aí depois a gente se conheceu na juventude do PSDB. Tantos anos, Verdade. isso onde a sua jornada política de fato oficialmente começou, depois dos movimentos estudantis, onde eu também tive a oportunidade de conhecer também outras pessoas. A gente esteve lá na juventude partidária municipal do PSDB lá em 2000 e sei lá quando, tem muitos anos isso. Não, eu já Se quero dar um entrega muita bastidor coisa. aqui, já vou dar um bastidor. Cuidado, se for entregar meu bastidor, não pode não, tô Não, brincando. Antes do bastidor, a gente se seja muito conheceu na bem-vinda, viu? Disney, né, Exato. gente? Ó, obrigada pelo convite, muito Seja bom estar bem-vinda. aqui. Mas quando a gente estava na Disney, vale dizer que eu estava em um grupo de excursão, Vitor e a turminha dele Era num outro grupo. verdade. E o nosso grupo era assim, tinha horário pra ir dormir, horário pra acordar. Você era Green Tours? Tava Green O Tours? meu era Green Tours e o dele era a galera da Greenwich Tours. bagunça. Cara, e aí nossa, a era farra gente demais. fez amizade, porque a gente falou assim, cara, se a gente quiser aprontar nesses Estados Unidos aqui, nós temos que andar com aqueles caras ali. E aí a gente juntou as turmas, né? Não Exato. era o mesmo grupo, o passeio durante o dia era diferente, mas à noite a gente tocava A gente o tava no terror mesmo naquele hotel, a gente tava hotel. no mesmo Marriott, hotel. Nova York. Ah, deve ser. Não, Deve esse- ser. Nova foi York lá em Orlando, Em Orlando também. Aqui, eu não tenho dúvida de quem encabeçava essa Com bagunça. certeza. Não, que isso, irmão? Que No bom isso? sentido, Que você tem um perfil isso? até isso? político, De de ser liderança, líder, de é. ser... Mas a Cara, liderança positiva, Não, meu irmão, mas não é pra liderar óbvio. bagunça. Tínhamos Não, 15 mas anos e tudo é perdoável Mas nessa não pra idade, liderar né? bagunça, tá maluco, que isso? Tá até sem graça aqui, eu tô brincando. Mas eu acho que minha turma fazia farra demais mesmo, Era tá? mesmo. Não era porque era o Nunes que era nosso líder, não, que ele era muito gente boa, ele era muito... Cara, a gente fez farra demais, a gente sumiu do hotel, não mandava mensagem, a gente saía de madrugada, visitava o hotel das meninas bonitas que estavam nos outros hotéis. Cara, a gente fazia farra, assim, no nível absurdo. Mas vamos lá. bora lá, bora. Menos isso aqui, Bons vamos tempos. falar. Mas obrigado mais uma vez, seja Obrigada. bem-vinda, prazer enorme ter você conosco. E obviamente a gente sempre começa com uma pergunta básica, mas muito importante sobre quem é a Marcela Trópia.
Então, vamos entender quem é a Marcela Trópia, qual foi a jornada de Marcela Trópia, de onde ela veio, onde ela está. E aí, no final, a gente deixa pra falar pra onde você quer ir. Qual que é o próximo passo. Combinado. Mas qual que é essa jornada sua? Eu conheço sua jornada também com relação ao movimento estudantil, essa parte de engajamento, de liderança, de influência, de impacto. Como foi isso pra você? E o que isso foi importante para a sua trajetória até a política, onde você está hoje como vereadora de Belo Horizonte em segundo mandato? Bom, gente, agora vamos falar de coisa séria, né? Marcela Trópia é uma jovem mineira, nascida aqui em Belo Horizonte, mais especificamente no Jaraguá, e quem é da região entende o que eu tô dizendo. Quem nasce ali toma uma água diferente, sai com um parafuso a menos. E fui criada na região da Pampulha, muito apaixonada por falar, por resolver problemas. Minha mãe sempre dizia que eu ia ser advogada, e eu tive contato com muitas profissões enquanto eu ainda estava no colégio. Tive a oportunidade de estudar numa escola particular, que era o Colégio Magno e o Promove naquela época, justamente porque minha mãe é professora. Então, nós três, né? Sou filha mais nova de 3 irmãos. Minha irmã é 12 anos mais velha. Meu irmão, 8. Vocês imaginam, né? Exato. Tanto que eu tive que amadurecer mais cedo para conseguir participar das reuniões de família. Falar não era uma opção. Então, eu precisava falar de algum jeito. Precisei acompanhar os meus irmãos, que sempre foram muito mais inteligentes do que eu, mas eu era muito mais pra frente, como a minha mãe gostava de dizer. E esse meu jeito de resolver problema, pegar problema dos outros pra resolver, que nem era coisa que eu tinha que me meter, dava certo, às vezes dava errado outras vezes, me levou pra esse caminho de conhecer todo mundo, conhecer todos os professores, todos os alunos, e disso foi nascendo um desejo mesmo de me interessar por política. Eu falo que a ocasião fez muita diferença, porque eu vim de um colégio que tinha muitas oportunidades. Talvez se o Magno não tivesse dado tantas oportunidades de experimentação que a gente precisa ter na juventude, talvez eu não tivesse descoberto esse meu sonho. Eu era uma aluna muito aplicada, como é normal dos filhos de professores, né? E filhos mais novos de irmãos muito inteligentes. É um bom exemplo. Exato. Senão o bicho pega dentro de casa. Minha mãe é mais brava do que eu tô chegando lá. E lá no Magno eu pude entrar no Grêmio Estudantil, primeiro, porque eu tinha boas notas e precisava de alguém que os professores não fossem reclamar de estar fora de sala de aula para passar de sala dando recado. Exato. Essa é clássica. E eu peguei um desafio, peguei outro desafio. Na hora que eu vi, eu tava atolada naquilo do Grêmio, participando pra caramba. E é engraçado porque a gente, quando olha pra trás, vê os momentos de inflexão. Eu queria muito participar de tudo, e aí eu fui pro Grêmio, pro Parlamento Jovem, para simulações da ONU e pra minha empresa, a empresa júnior que costuma ter dentro das escolas. Tudo dentro do Magno. Tudo dentro do Magno. Legal, hein? E aí eu percebi que eu tava, né, igual um pato. Não tava nem nadando, nem voando, nem andando direito. Eu precisava focar numa coisa só. E eu larguei a minha empresa, então já fechei uma porta do empreendedorismo num primeiro momento. Eu olhei para simulações e falei, nossa, esse negócio é muito distante das pessoas. ONU e tal, eu quero viver aqui, perto da turma. É o campeonato de recreio que eu faço com o pessoal. Mesmo, né? Exato, e ver o concreto do resultado do meu trabalho. E aí eu larguei também as simulações, participei de várias, mas assim, decidi não ir para relações internacionais, por exemplo, por causa disso. E fiquei aqui com o Parlamento Jovem e com o Grêmio. O Parlamento Jovem era a cara do direito, era fazer lei, era o debate, era o parlamento, que é o que eu vivo hoje. Só que naquela época eu falei, eu tenho pavor desse povo do direito, que lei é um negócio muito chato. Eu quero ficar no Grêmio, porque o Grêmio é tipo a prefeitura. Eu me sinto a prefeita do Magno, e eu tenho a caneta, e eu tenho o orçamento, e eu resolvo as coisas. E falei, não vou pro direito, vou pra administração pública. E aí decidi, com base na experiência do Grêmio, fazer Fundação João Pinheiro, que é uma fundação de pesquisa do Estado, e dentro dela tem uma escola de governo para formar servidores públicos. Então, como que uma criança de 15 anos decide que quer ser burocrata? Não é bem assim, a gente descobre o que é a faculdade depois. Mas o Magno foi o ambiente de experimentação para que eu decidisse depois desaguar na política, né? Num primeiro momento eu me interessei mais pela área pública e fui refinando esse gosto aí ao longo dos anos. Olha que interessante essa reflexão que a Marcela fez, falando só sobre escola, uma particularidade que eu vivi muito esse ambiente, e eu falava muito sobre isso, cara. Projetos que trazem skills para a vida são muito mais, com todo respeito, importantes do que aula de biologia, física, matemática, etc. Especialmente no momento agora em que a gente tem tanta hard skill ensinada por tecnologia e por inteligência artificial, mas olha a visão da Marcela de quantos projetos que ela participou foram tão importantes para a jornada e para a construção dela, tanto acadêmica quanto profissional. Eu percebi na sua fala que, obviamente, isso te catapultou para chegar onde você está hoje. Mas você falou
falou, você pontuou mais de uma vez sobre os irmãos inteligentes, e obviamente eu acredito que sua mãe seja uma mulher inteligente, por ser professora, claro. Mas dentro de casa, como é que era esse cenário? Porque, obviamente, você já chegava com demandas do Grêmio, das simulações, etc. Tá, e aí? E o time de casa, como é que ele tratava sobre tudo isso, vendo, poxa, a Marcela vai para uma linha política e tal. Liderança. Tem alguma inspiração familiar ou alguma referência familiar que te conduziu também a te ajudar a tomar alguma decisão? Como é que foi isso? Bom, assim, na verdade, tem um tio-avô que foi vereador e deputado lá atrás, mas ele faleceu em 2004, então não dá pra dizer que teve tanta relação, eu tive influência assim. Porque eu mal convivi com ele. A família do meu avô, Célio Trópia, que é irmão do Wilson Trópia, que foi vereador e deputado, é uma família que veio de Ouro Preto. Então, quem conhece o Passo Pizza Jazz, o Chafariz, adoro. É da família Trópia. E é uma família que teve... Um dos irmãos do meu avô foi violinista, foi tocar no Rio de Janeiro, no teatro, etc. Era um cara, assim, das artes. O meu avô, ele veio pra cá morar com 2 tios que não tinham filhos, aquelas coisas de antigamente, né? Toma um menino aí, cria em Belo Horizonte, não tem problema nenhum. E ele foi trabalhar na CEMIG, fez uma grande carreira na CEMIG, quando o JK trouxe a CEMIG pra Minas, e ele criou o Núcleo Caminhos para Jesus, que era esse braço social, assim, de atenção a crianças com deficiência, paralisia, etc. E o Wilson Trópia virou político, era palestrante, falava muito sobre alimentação orgânica, sobre... Ele era, assim, o coach da década de 80. Meio à frente do seu tempo, total, inclusive. Cara, impressionante, Legal. assim. Então, não dá pra dizer que teve influência. Mas dentro de casa, a minha irmã, muito na dela, muito independente, não era um na dela tímida. Meu irmão era muito tímido, do meio. A minha irmã era muito disciplinada, extremamente inteligente, de pegar as coisas muito fáceis, assim. E eu, às vezes, né, criança, eu com 3 anos, ela tava com 15. Eu com 6, ela tava com 18. Eu queria entrar pra brincar com ela, que ela é minha madrinha, e ela precisava estudar pra passar no vestibular. Então, esse ambiente acaba te levando pra sentar pra estudar do lado, que é o máximo do ambiente, né? que eu ia conseguir fazer. E aí roubava as borrachas dela da Disney, né? Nossa. Fazia mó bagunça pra chamar a farra. atenção, exato. E o meu irmão, muito disciplinado também, porque veio do esporte. Ele jogou bola desde muito novo, jogava no Minas, jogou no Magno, depois no Minas, depois no Atlético, chegou a seguir carreira profissional no futsal. E assim, o esporte ele já é disciplina por si só, Total. né? Então, o meu irmão era um adolescente que não saía tarde da noite, que não bebia, que não fazia coisa errada, era muito certinho. E o que todo professor manda a gente fazer, que é ter a aula de manhã, chegar em casa, fazer o resumo para estudar, ele fazia. O que todo o resto da sociedade faz? Estuda antes da prova, Exato. né? Ninguém faz resumo no dia da aula. Exato. Ele fazia. Então, eram 2 quartos. Eu dividia com a minha irmã um quarto, com aquelas camas uma do lado da outra. No outro quarto tava o meu irmão. Eu queria brincar. A minha mãe precisava trabalhar, porque professor não tem muita opção. Eu nasci em agosto, né? Minha mãe, assim, tirou a licença, ele já voltou a dar aula, porque tinha que fechar o ano. Então, na realidade, sobravam meus 2 irmãos dentro de casa. Meu pai também trabalhava fora. E ele pegava muito pesado comigo, que ele falava assim, copia, viu? Tá vendo seus irmãos? Sua irmã passou em 3º lugar geral do FMG. Seu irmão tá jogando bola, vai passar no FMG se quiser. Você tem que copiar, você tem que fazer o FMG. Eu não fui para o FMG, mas fui para uma outra universidade pública muito boa também, né? Na área e tudo. Mas, assim, esse ambiente... E a minha mãe muito brava, né? Porque trabalhava fora, carregava milhares de pratos ao mesmo tempo, coordena empregada e organiza casa e vai para fora e volta, faz compra e não sei o quê. E leva menino na escola, e leva meu irmão para treinar e volta, e leva minha irmã no inglês e busca. Então... Esse ambiente educacional, você que é filho também de professora e pedagoga, você não tem muita alternativa e isso acaba sendo a sua diversão. Eu me lembro muito claramente de esperar minha irmã sair da aula de inglês. Minha irmã fez todas as línguas que quis lá no FMG e tudo, dentro do carro com a minha mãe, aprendendo português. Minha mãe é professora de português. Legal. Me ensinando a ler, me alfabetizando dentro do carro. Então, eu aprendi a ler muito mais cedo, aprendi a decorar as regras do jeito da minha mãe, enquanto a minha irmã estava fazendo o quê? Estudando também. E o meu irmão, como treinava e tinha que estudar, tinha que ter boas notas, ele também não tinha muito tempo. Enfim, isso talvez gere problemas futuros para terapia, né? Do excesso de disciplina e de não conseguir ter um momento livre, de desapegar, de relaxar. Mas, por um outro lado, eu preferi ser criada assim,
do que ter que aprender a disciplina depois de mais Sem velho. dúvida. Achei incrível. E eu ia perguntar sobre essa questão das habilidades. Você falou muito sobre disciplina, palavra que você repetiu várias vezes e te conheço. Me sei o quanto define você é bem. disciplinado, até porque uma campanha política requer Muito. disciplina num nível absurdo, num nível muito relevante mesmo. Entendendo sobre habilidades, eu queria te perguntar, quais são as habilidades que você entende que foram mais importantes para você nessa jornada de liderança, de exposição, de influência, de persuasão no bom sentido de pessoas, de impactar pessoas? Porque você vem de movimentos de destaque, desde a época de Grêmio, etc. E isso reverbera na sua jornada, na sua trajetória como política hoje. Como que foi? Quais são as habilidades que te trouxeram até aqui, que você entende que foram muito relevantes? E como foi essa jornada de próximo passo de entrada na política? Como é que isso aconteceu? Tá, essa história é legal. Bom, acho que disciplina, como eu falei, se eu não organizasse muito bem o que eu queria fazer, eu não teria dado conta de fazer a escola com a qualidade que eu fazia, passar no vestibular que eu quis, que também não foi tão simples, teve uns perrengues aí no meio, mas de conseguir participar do Grêmio, que me exigia um contraturno ali, e ainda me dedicar para a juventude, PSDB naquela época. Sim. Então, a disciplina era fundamental, porque é o que te faz ali acordar mais cedo, ficar até mais tarde, e tinha um desejo muito claro de alta performance, assim, né? Eu quero ser muito boa, quero ser a melhor. Isso talvez venha do traço leonino da coisa, mas, assim, muito competitiva. E pra política, eu acho que o que fez diferença, obviamente, perder a timidez, de ser mais cara de pau mesmo, de falar o que você precisa falar, de não ficar intimidada porque vai conversar com um homem que é muito mais velho, pra você poder pedir dinheiro pra uma campanha. E eu sinto que, como a minha mãe me criou num regime quase militar, foi uma criação meio sem frufru. E eu percebi que algumas energias até mais masculinas, assim, me ajudaram no ambiente político a sobreviver. Porque é muito pesado quando você olha algumas coisas que acontecem, sendo mulher, sendo muito jovem. Eu comecei a frequentar reunião partidária e eu ia de uniforme. Pensa bem, assim, né? Que loucura. Minha mãe ficava maluca. Minha filha, você tá se envolvendo com esses senhores, né? Que naquela época não tinha jovem na política. Não tinha. E mesmo assim, eu queria estar lá, entendeu? Eu falava com ela que eu ia de táxi com alguém, mas eu tava era indo de ônibus, escondido. Eu queria participar. E essa habilidade para falar, de me relacionar com as pessoas foi muito importante. Não basta só falar bem, você tem que gostar de gente. E eu sempre gostei, sempre fiz questão das pessoas. E eu gosto muito de escutar. Isso eu fui aprendendo ao longo também da vida, né? Nos tropeços. Eu vejo o quanto que a gente precisa falar menos e ouvir mais. Essa é a principal habilidade das grandes lideranças. Pra você sentir a gente não público, tem dois sabe? ouvidos e uma boca à toa. Não é à toa. Verdade. Deus nos fez assim pra gente saber escutar mais do que falar. Essa o Vitor habilidade fala, é fundamental. né, que bons comunicadores são melhores ainda como ouvintes. Exato. Né? Eu tive uma experiência aqui, né, enfim, onde minha primeira experiência com software na vida, e eu era um cara que, vendia, mas eu falo muito, né? O Vitor sabe disso, você vai entender. Mas assim, eu tomei porrada do meu líder, do tipo, velho, você tem que escutar. Eu não sabia escutar. Então eu não conseguia nunca entender como eu podia ajudar aquela pessoa. Eu acho que a política está muito ligada a isso, né? Sim. O ser um bom ouvinte te leva longe. Eu percebo que, assim, na sua fala, que realmente o seu ambiente, ele te conduziu. Né? Sobre se comunicar, saber ser uma pessoa, né, expressiva no que você faz. É muito interessante, mas você queria entender se você precisou desenvolver alguma coisa para te tornar uma mulher mais cara de pau. Quando você fala que você tem que captar verba para uma campanha. Cara, eu fico curioso, assim, porque sendo jovem, como a gente estava dizendo, num cenário de pessoas mais velhas, é difícil você passar credibilidade. Isso foi no Gogó? Não, assim, nós estamos aqui 2 homens de um lado da mesa, mulher do outro lado. O que a mulher tem que fazer, né? Não, sério, assim, quando eu comecei a entrar para esse meio, eu percebi, eu não sou filha de ninguém, eu não tenho um sobrenome poderoso, eu preciso ralar. O que normalmente é muito comum na política. Exato, eu preciso ralar, entendeu? Eu preciso trabalhar. E eu comecei a perceber que eu sentava em determinadas mesas quando eu trabalhava bem. Ainda que fosse pra ouvir umas coisas que eu não queria ouvir. Mas quando eu trabalhava 2, 3 vezes mais do que alguém, pelo menos eu tava no mesmo lugar que a pessoa que tinha um sobrenome ou que tava ali há muito tempo e que às vezes não entregava. E essa cultura que a gente tá falando aqui foi uma cultura que eu já tinha por conta do meu ambiente, mas eu refinei na Fundação Estudar. É uma organização que é importante a gente citar aqui, que em 2014 eu já estava na João Pinheiro, eu conheci a Fundação Estudar
E dentro da fundação, existe uma coisa que chama cultura de excelência. Já falei várias vezes aqui que eu queria ser a melhor, queria fazer o meu melhor. E dentro dessa cultura, a Estudar identificou que os líderes que faziam parte dela, eles tinham 7 valores muito parecidos, sólidos, que eles reproduziam sempre. Legal. E a Fundação Estudar, para quem não conhece, é uma organização que foi fundada pelo Jorge Paulo Lema, o Beto Sicupira e o Marcel Telles. Sim. Basicamente para organizar o dinheiro dos caras, porque o Jorge Paulo saía dando bolsa para as pessoas com a secretária dele. E ele falou, gente, eu já perdi as contas, eu tô pagando bolsa, o fulano já formou. E aí ele criou essa organização para poder estruturar essas bolsas. No fim, ela desenvolveu um monte de pedaços, assim, de formação profissional, de mandar menino para fora. Tem um programa de bolsas, tem a parte de autoconhecimento, enfim. E aí esses valores são sonho grande, execução, protagonismo, conhecimento aplicado, legado, integridade e gente boa. E eu falei quase todos aqui ao longo da minha apresentação. Sonho grande, estava muito claro que eu queria transformar alguma coisa, que minha cidade me incomodava, que o Grêmio, a situação do colégio estava me incomodando. Execução é o trabalho, tem que pôr a mão na massa, senão as coisas não se transformam. O protagonismo é menos sobre puxar um movimento e mais sobre, uai, gente, se não for eu que vou fazer, quem que vai fazer? Tem que ser, uai. Então vou me colocar no centro aqui, vou ser responsável pelas coisas que eu faço, vou assumir responsabilidade também quando alguma coisa der errado e tal. Quando você fala em conhecimento aplicado, e aí vem a sua pergunta, Bernardo, é que não era no gogó, eu fui estudar como que se pede dinheiro, eu fui entender como que se faz uma campanha eleitoral, eu fui pro lado técnico, como que funciona a máquina pública, fui fazer meu curso de administração, então eu fui tapar essas lacunas. Beleza, eu falo bem, mas eu preciso ter substância. E isso gera credibilidade, né? E eu tava falando depois do gente boa. Gente boa é gostar de gente, me conectar com as pessoas e entender que sozinho eu não vou conseguir fazer. Envolve o simpático e educado também nessa história. E graças a Deus eu aprendi isso, porque eu poderia ter ido para um lado do autoritarismo, de querer dar ordem, persuasão. Exato, de manipulação. E eu fui pro outro lado de construir junto, de deixar as pessoas crescerem junto comigo. Falei de integridade, porque se você não fizer do jeito certo, é um castelo de areia que vai se desmoronar. E tem uma parte de integridade também que eles falam muito na Fundação Estudar, que é o seguinte: quando você sabe resolver um problema e você se abstém de resolvê-lo, você não tá agindo com integridade. Isso tem tudo a ver com política, né? Sim, eu total. cheia de ideia para resolver na Legal. cidade, eu ia me afastar do processo? Não quero. Sim. E tudo. Não, você respondeu exatamente o que eu queria ouvir, porque deixou ainda mais nítido para nós e para quem assistir e ouvir que a sua base foi pautada no conhecimento. Sim. E não, de fato, no freestyle de ver se cola. Isso também, talvez, mas ajuda. Você buscou essa fonte de conhecimento de onde ela surgiu? Lá de trás, com a educação que seus pais te deram, seus irmãos, enfim. Então, é nessa linha que eu queria, que na verdade era a expectativa que eu tinha na base do meu achismo e você conseguiu me responder da forma como eu queria entender. Que legal que você trouxe esses valores. E olha que forte, que marcante, porque ela lembra de todos os valores. Sim, demais. E na ordem mesmo, né? Não tem ordem todos. Do melhor pro pior, etc. Ou faltou do mais só legado, mas assim, legado a gente não acorda de manhã, olha no espelho e fala, vou deixar um legado, né? Se ele vai acontecer, então... Ele é o resultado da jornada. Ele não importa tanto agora. Lá na frente a gente olha pra trás, talvez né? ele seja uma parte do resultado dos outros 7 pilares. Exato. Que eles vão deixar o seu legado. Mas voltando para essa parte da política, você falou sobre essa jornada, e eu acho que o Babo trouxe uma expressão interessante, que o ambiente acabou também te direcionando para esse caminho de se tornar vereador, etc. E aí conta pra gente, mas não só contar a parte como foi, porque você teve uma primeira tentativa eleitoral, não bem sucedida de primeira vez, eu acompanhei, depois deu certo a jornada e depois deu certo de novo, e agora vem os próximos passos. Como que foi isso e como que foi para você lidar com a frustração naquele seu primeiro momento ali eleitoral, onde você não foi eleita? Como que foi essa jornada para você? Legal. E a resiliência como um pilar para você voltar nessa disputa e ser eleita depois, posteriormente, vereadora por BH? Legal. Eu já estava na João Pinheiro, né, aprendendo pra caramba sobre o setor público, tinha feito estágio no governo do estado, tinha tido uma oportunidade de trabalhar na Falcone também, que era uma das patrocinadoras da Fundação Estudar. Então, quando um certo governo ganhou aqui em Minas, eu fiquei um pouco desestimulado, e aí eu fui trabalhar na iniciativa privada para aprender também sobre gestão. E o shift foi quando eu entrei numa organização, a RAPS, ela não existe mais hoje, ela acabou, mas foi aquela... Eu não sabia que a RAPS tinha acabado. Tem 1 ano e meio, assim, que ela meio que
perdeu um pouco do encaixe no cenário nacional, né? Com essa polarização e tal, o que as pessoas menos querem é estar num ambiente com pessoas diferentes. Então, a RAPS, ela nasce lá atrás com essa ideia de, cara, tem um monte de partido aqui que discorda em 30% das coisas, mas concorda em 70%. Tentar trazer essa turma para mais perto. Exato. Vamos conectar esses jovens que estão querendo ir pra política com essa turma da velha guarda, mas que também tem um alinhamento aqui. E aí a RAPS, ela nasce e eu, muito, aquela loucura, né? Quero participar de tudo, vou me inscrever em todos os processos, caí nesse negócio. Assim mesmo, sem muito entender o que era. E aí eu entrei na RAPS e logo eles me desafiaram, com todo mundo que ia ter acesso à formação que eles estavam trazendo de campanhas eleitorais, com marqueteiros do mundo inteiro, um negócio que eu guardo o livrinho até hoje lá em casa, vira e mexe eu leio, continua atual. Eles falaram assim, pra você ter acesso à formação, você tem que ser candidato em algum momento. E aí eu falei, isso era 2014? Eu falei, não, bota aí 2016, tá de boa, né? Depois eu resolvo. E aí eu contei pra muita gente. Não, até que o pessoal me convidou pra ser candidata. Não, quero ser candidata. Não, vou ser candidata. E comecei a contar pra muita gente. Isso aí você fala muito nos seus conteúdos, né? Uma forma de você atingir um objetivo é gerar comprometimento público. Total. Então, eu meio que me comprometi com muita gente. E eu já estava envolvida na juventude do PSDB, participei das campanhas de 2014, na rua mesmo. E eu falei, cara, o que eu tenho a perder? Uma coisa é eu disputar a eleição com 50 anos, com uma carreira consolidada, que todo mundo espera muito de mim. Outra coisa é eu disputar com 22 anos, universitária, sem dinheiro no bolso. Ninguém vai esperar nada. Franco atirador aqui. Qualquer coisa que vier é lucro. E essa reflexão eu aprendi nas simulações da ONU. Todo mundo sempre queria Estados Unidos, China. É meio que um laboratório ali, é uma experimentação, né, de alguma maneira. Não, e eram países legais, que eram países que tinham destaque. Sim. E aí você falava assim, cara, minha primeira simulação, vou pegar um tiro de canhão desse, se eu não der conta. Aí todo mundo vai falar assim, nossa, o comitê foi péssimo, porque os Estados Unidos era fraquíssimo. Aí eu falava, não, me dá a Argentina. Não, me dá a Polônia, Angola, porque qualquer coisa que eu fizesse ia ser... Caramba, você viu aquela menina e tal, porque ninguém esperava nada. Na eleição foi a mesma coisa. E aí eu decidi arriscar com o que eu tinha na mão. Isso está dentro do conteúdo da Fundação Estudar de Conhecimento Aplicado, o Effectuation. Ao invés de você ficar pensando o que falta para você fazer, abre sua geladeira e mata sua fome com o que tem ali dentro. E aí eu peguei o que eu tinha na mão, que era... Eu conhecia muita gente, eu já produzia conteúdo no Facebook. Saudoso Facebook. E eu já tinha certa... representação, porque todo mundo que me conhecia do Grêmio falava, essa menina um dia vai pra política. E comecei a jogar algumas pílulas, algumas coisas na internet, comecei a participar de reuniões no bairro, comecei a falar disso dentro do partido que eu tava. E assim, na boa, mulher para partido, para uma chapa, sempre é vantajoso, porque elas, em geral, não são competitivas, infelizmente, e sempre é um sufoco para completar a chapa. Então, meu lugar estava garantido. Se eu tivesse 100 ou 3 mil votos, como foi o que eu tive. E aí, teve um cara que apostou em mim e falou, não, Marcela, vai, porque você vai ser candidata, eu vou te ajudar, vou ajudar a sua campanha com certa estrutura e depois a gente vê o resultado. Eu fui pra urna com a cara e com a coragem, com amigos mesmo, um monte de voluntário, e foram mais de 3 mil votos, 3.146, e eu perdi a eleição porque eu tava no partido errado ou porque eu tava no partido certo e eu precisava perder mesmo. Eu me lembro que a campanha do Calil me fez um convite. Vem pra cá, você vai ganhar eleição, vai ganhar eleição. Eu iria ganhar eleição, se eu tivesse ido. Mas eu falei, cara, eu não gosto do Calil. Ele tá disputando contra o João Leite, que é um cara que frequentava a casa do lado da minha mãe, né? Da família da minha mãe. Minha mãe deu aula pras filhas dele. Eu falei, não posso fazer isso. Como é que eu vou virar a casaca assim só pra ganhar eleição? Não, prefiro perder. E o povo, você é doido, você vai ganhar eleição, você vai ganhar eleição. Eu falei, não vou. Dito e feito, né? Mas ganhei 4 anos depois. Se posicionou também, se posicionou em cima e falou, cara, eu não vou andar aqui conforme a música tá tocando. Eu não tenho meu preço pra isso. Exato. Né? Legal, muito legal. E eu ainda não tinha como prever, né? Vocês imaginam quando fechou a urna e eu olhei a chapa e falei, caramba, eu teria ganhado a eleição. Exato. Mas eu teria entrado numa câmara com pessoas que depois, né, geraram escândalos de corrupção gigantescos. O ambiente que a gente já falou ia te prejudicar em muita coisa. Cara, eu ia ser uma parlamentar, assim, muito pouco protagonista, talvez ia resolver pouquíssimos problemas, teria aprendido as coisas muito mais na dor do que eu aprendi no último mandato. Enfim, e ganharia num partido que talvez para fazer uma transição pro partido que eu tô hoje seria mais complicado. Então foi bom, assim, ter perdido a eleição, que eu consegui formar, consegui ter uma experiência profissional num município, consegui fazer uma pós, consegui trabalhar na campanha do metrô. Sim, em 2018, o Thiago virou deputado federal.
E aí eu fui ganhando casca também. Então isso foi que muito legal. Que é muito importante pra política Nossa, também, foi né? fundamental. Entender como é que... A situação, como é que o ambiente ali funciona, de fato, é muito importante. Eu tava muito jovem com 22 E dito mesmo. isso, nessa conduta, né, que você assumiu por, né, não querer fazer uma mudança que era contra os seus princípios, seus valores. Poxa, olha que legal, você se reelegeu de forma expressiva. O que você acha que fez... eu vou perguntar no geral, mas inclusive eu... te dar essa segunda oportunidade, acreditar em você, né? Então, assim, o que você acha que ficou como legado para quem acompanhou o seu trabalho no primeiro mandato, mas já no segundo falou, cara, vou de novo ali porque tem dado certo. Além da sua entrega, claro, né? E tudo que engloba. O que você sente que foi realmente que permitiu que esse eleitorado enxergasse, falasse assim, vou nela, vou votar na Marcela? Ontem eu tava me perguntando isso lá em Divinópolis, porque eu falei, gente, que eu vou contar? Como que eu resumo o meu mandato para um pessoal que talvez nem conheça, porque tá em outra cidade, em outra realidade? E eu fiquei pensando, o mandato ele tem 3 pilares principais. Resiliência, que você já falou aqui, porque eu fui uma parlamentar de oposição por 4 anos e tive que me reinventar a todo momento e manter o time empolgado e tomando muita porrada e não conseguindo fazer as coisas. E numa bandeira sua que era educação, onde a gente teve um desafio gigante durante a pandemia, na liderança do Calil aqui, a maior pandemia no setor educacional do Brasil. Cidade fechada e assim, várias ideias que não tinha como eu tirar do papel, porque a pauta era pandemia. A gente estava capturado, não tinha outra opção de falar de outra coisa. Então, assim, resiliência foi um negócio muito legal, porque a gente perdia um projeto em plenário. Meu gabinete já estava nessa vibe de pensar, o que nós vamos fazer para entregar para a cidade? Nós vamos fazer outro projeto de lei? Nós vamos usar uma solenidade para fazer um abaixo-assinado? Nós vamos para a imprensa? E, assim, se recriando a todo momento. Então, derrota não existia lá no gabinete. Era só um primeiro percalço, até a gente conseguir o que queria. Criatividade, porque é um mandato muito criativo, tanto na comunicação, no jeito de fazer, nessa presença na rua, de trazer jeitos diferentes de fazer as políticas públicas. É um negócio que eu sinto que o nosso mandato inova e todo mundo sai copiando ao redor do estado também. Então, resiliência, criatividade e, obviamente, acessibilidade, porque não há um convite que eu não possa participar, que eu não possa aceitar, que eu não aceito. Então, é um mandato que vendeu relacionamento. Não, a Marcela vai me atender. E mais do que... Tem muita gente que, mais do que um parlamentar que fala bem no microfone, que pauta o debate, que grita, etc., que tem valores muito duros lá no microfone, tem pessoas que querem ter um parlamentar que é próximo, que vai atender o telefone, que vai conseguir prestigiar um evento, que vai encaminhar uma pauta. E eu acho que nós conseguimos juntar essas 3 coisas com as entregas, com a comunicação do mandato, que é muito criativa, muito simples, né, para as pessoas conseguirem também absorver, e fugindo da polarização, que na minha cabeça era um negócio que só atrapalhou e atrapalha a cidade. Então, eu falei, eu vou entrar em um dos 2 polos? Não vou. Dou conta? Não dou. Não dou conta de cegamente abraçar tudo que o Bolsonaro falava e, obviamente, nunca estaria do lado do PT, porque desde o início da minha trajetória eu nunca estive desse lado, nunca cogitei estar desse lado. Eu falei, cara, não é possível que todo mundo só tá desses 2 lados. Tem uma massa cinzenta que está trabalhando, que está preocupada com o ganha-pão, com a sua formação, com o dia a dia da cidade, que não quer saber desses 2 problemas aqui. E o Gabriel, né, que era presidente da Câmara, a gente falava muito disso. Ele citava um prefeito, né, que teve em Nova York, que era o seguinte: não existe um jeito republicano e um jeito democrata de tampar os buracos. Existe um jeito certo de tampar os buracos. Então, eu fui por essa linha. Não tem um jeito certo e errado. Não tem um jeito da direita ou da esquerda de fazer o parque municipal ser um lugar legal. Existe um jeito certo. Não existe um jeito liberal, quer dizer, liberal tem, né? Mas um jeito de direita, um jeito de esquerda de melhorar o trânsito da cidade. Existe um jeito certo de política pública, de ciência, de estudo, de técnica. E aí eu fui falar desses assuntos. E aí a credibilidade ajuda, porque fiz políticas públicas, então consigo trazer isso. A comunicação ajuda. Enfim, nós fomos
tentando navegar no meio desse caminho. Porque você representou muita gente. No fim do Traz dia... as pessoas pra dentro do barco. Muito interessante. Pra mim, o resumo do mandato da Marcela, assim, quando eu olho, o resumo do mandato da Marcela pra mim é trabalho. Não, mas é verdade, não é porque você tá aqui não, Anota mas... aí, viu, equipe? Essa palavra define o mandato, mas isso é o importante resumo pra nós. do mandato da Marcela, porque eu acompanho já há bastante tempo, até pela amizade que a gente tem, e ajudei ela na campanha também, etc. Mas é trabalho mesmo, é olhar pra entrega. Poxa, com todo respeito, cara, foda-se se tá falando sobre discussão de gênero, etc. O que for, eu preciso resolver o parque municipal, a rua, o asfalto, a escola, essas coisas, mas entendeu? é interessante. O que eu tenho percebido da fala dela, né? O lance se você não sabe para onde você tá indo, nenhum Waze te ajuda a chegar em lugar nenhum. Ou qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Beleza, eu trouxe um pouco de tecnologia para nossa pauta. Mas eu acho que eu percebo uma conduta de diretriz de fato e que você torna isso explícito para o público, para a população. Então, eu acho que isso tem um quê de transparência também de fato. É um pilar do mandato. Que eu acho que é uma coisa muito importante, porque, no fim do dia, a política, de um modo geral, ela é queimada no Brasil, né? A maioria das pessoas não vê com bons olhos ou, poxa, eu sou um cara que me interesso, eu amo, por exemplo, geopolítica, ciência política, numa visão mais macro, a nível mundo e tal. Mas aí, para eu entender tudo isso, faz sentido eu acompanhar o que acontece no Brasil e me informar por conta de várias outras coisas. Mas eu entendo que tem gente que pode ser muito bom com política, mas o fato de escutar, por exemplo, do pai, e aí mais uma vez o ambiente, não, política, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, você já nasce com uma desconfiança. Com uma desconfiança, com uma preguiça, uma má vontade de se aprofundar até para se posicionar numa mesa de boteco, qualquer coisa que seja. Sim. Então eu entendo isso, a transparência ela é extremamente importante para também ajudar que a nova geração que vem aí, Z, abecedário, o que quer que seja, também cresça com uma mudança de perspectiva do que essa geração nova, uma vez que você disse que quando você começou a se envolver só tinham pessoas velhas e todo mundo tinha um estereótipo do político como velho, com relógio de bolsa, sei lá o que era, mude essa percepção, né? Pessoas jovens, entrantes ali que estão fazendo a diferença, ajudam para o futuro da nossa população e novas pessoas. Então, eu só achei importante. Agora, eu quero te fazer uma pergunta difícil, que eu pensei aqui, que acho que é importante. Obviamente, num contexto mais municipal, você falar sobre essas pautas mais de entrega, de trabalho, etc., faz muito sentido, entrando ali naquela massa cinzenta, a própria expressão que você usou. Mas indo para um objetivo maior, se você quer crescer na política, quer ir a deputada federal, etc., alguma coisa mais ampla, governo, enfim. Você entende que em algum momento, se você seguir nessa jornada, imagino que seja parte do seu plano também, vai ser necessário polarizar? Vamos lá, eu acho que sim, a palavra polarização, ela foi jogada numa classificação que, na verdade, desde quando eu entrei na política, existia polarização. Era o PT e o PSDB. É natural, é disputa o tempo todo. Você está disputando espaço, está disputando cargo, voto. A polarização, ela existe, vai continuar existindo e não é porque eu estou entregando óculos para criança que precisa, que eu estou resolvendo um problema concreto, que eu não estou polarizando. Porque na hora que eu defendo um modelo de PPP para educação em Belo Horizonte, automaticamente tem um grupo que discorda. É natural. A diferença é que você não está levantando uma bandeira. Não, a diferença é que eu não estou radicalizando o discurso. Exato. Eu não estou falando de pessoas, porque os dois lados fazem. Fulano de tal é péssimo, fulano de tal é mentiroso, é bandido. Beltrano não consegue resolver tal problema porque é de esquerda. Isso aqui é a esquerda te manipulando dentro da sua casa. Sinceramente, gente... Tá focado em fazer o seu. Vamos sentar na mesa todo mundo? Para a esquerda é importante isso aqui, para a direita é importante isso aqui. Tem um caminho que dá para resolver os dois? Não tem, não. Então vamos no que dá para fazer. Porque a formação que eu tive de ser gestora pública, a gente sentava na mesa... Cada um perdia orçamento, o outro ia perder poder, o outro ia perder o imóvel, o outro ia ter que ceder espaço para um outro secretário falar. É o tempo inteiro dando cabeçada um no outro, entendeu? Então, todo mundo senta na mesa, perde um pouquinho e sai com uma solução. Advogado vai para a disputa para derrotar o outro lado. Então, pode observar, o parlamentar que tem o pano de fundo do direito, ele entra para combater um inimigo. Eu entro para resolver um problema.
Então, não é que eu não polarizo. É óbvio que eu polarizo. Teve Carlos Prates, que eu entrei na briga com o Braulio. Teve ciclovia da Afonso Pena, que a gente entrou na polêmica. Não, a reabertura das escolas na pandemia reabertura das escolas, a gente deu de sola, entendeu? Foi forte. Então, assim, eu tava muito convicta dos meus argumentos. Eu fui pra briga, eu fui defender um ponto. Mas a minha questão não era radicalizado, entendeu? E pra crescer, respondendo sua pergunta, pra Minas, por exemplo, se eu fosse pra Brasília, eu teria que fazer um shift bem diferente da minha comunicação. É isso que eu ia falar. Eu acho que pra você quiser ir pra uma esfera ali de federal, etc., você tem que entrar, porque eu vou usar uma expressão aqui que é difícil falar, mas pra mim a visão é o seguinte, até o caso que a gente viu ontem no Congresso, lá na entrevista da Virgínia na CPI das Bets, a visão pra mim, cara, é o seguinte, o brasileiro numa esfera nacional, se a gente for olhar numa expansão geográfica nacional, infelizmente o brasileiro é pautado em 3 pilares que o digital me ensinou: treta, polêmica e fofoca. E aí eu te pergunto com todo o respeito do mundo, na minha visão o cara não tá preocupado se a verba tá destinada para o hospital, ele quer saber agora o que você acha do moletom da Virgínia, que ela foi vestida ontem igual uma adolescente de 12 anos lá na CPI, e o Cleitinho foi lá para tirar foto com ela, e um monte de gente tirando foto com ela, idolatrando ela, sabe? Se a minha profissão fosse influenciadora digital, eu estaria entrando em todas as polêmicas. E vale a pena mesmo, porque é o que dá engajamento, é o que faz viralizar, é o que faz você realmente furar a bolha. Mas eu consegui furar a bolha falando de lixeira. Gente, não tem contrato de lixeira na cidade. E aí é onde entra a qualidade da minha equipe de comunicação. É pensar o negócio de um jeito criativo, é repetir, ter uma narrativa que escutou o argumento das pessoas, e eu escuto muito, eu leio direct o tempo todo. Eu pergunto quando chegou o momento de inflexão lá em 2022, que o Novo tava arrasado, que eu não queria posicionar no segundo turno e tava me angustiando, eu fui escutar. Eu mandei mensagem para os principais eleitores que eu tinha ali, das minhas personas, falei, cara, o que você tá sentindo do momento? E a galera queria estabilidade. A galera queria que passasse logo a eleição para o Brasil poder voltar para o eixo. E eu tô sempre fazendo essas pesquisas. Então, na prática, minha profissão não é viralizar na internet. Minha profissão é ser vereadora, é ser parlamentar, representar as pessoas. Quando tem um assunto que eu percebo que as pessoas querem que eu fale, eu vou entrar. Isso aí é natural, a gente não foge de polêmica. Mas eu não entro em toda e qualquer polêmica, a qualquer custo, porque isso vira uma máquina de crise. Porque você fica focado só no algoritmo e você não tá olhando para a construção da sua base. E fora da rede social, existe um mundo, existe um problema acontecendo, existe um problema de segmento acontecendo. E aí eu preferi construir uma coisa abaixo do radar, de longo prazo, do que viralizar para ser conhecida, e a partir do momento que eu não entro em mais uma polêmica da viralização, eu sou descartada, porque é assim que os políticos que estão em um dos dois polos são tratados. Uai, você não vai falar sobre a polêmica do INSS, não? Uai, mas você não vai falar da Virgínia? Não, mas você não vai falar da viagem do Lula tal? Mas você não vai falar... E aí a cobrança é só em cima do você não vai falar. Aí eu viro canal de notícia, entendeu? Exato, mas é porque esses temas, obviamente, que movimentam muita coisa, eles são adjacentes ao trabalho que você está construindo. Não, e é natural. Se eu fosse candidata a deputada federal... Mas te perguntar, que shift seria eu esse ia que precisar. Você faria? Nossa, assim, tem 4 anos que eu não falo do Lula na minha rede social. Que não tem uma foto dele no meu feed, nem do Bolsonaro, assim. Eu teria que começar a entender. Eu iria, de novo, quem é meu público? Cadê a galera que me trouxe até aqui? O que vocês estão achando, gente? Brasil e tal. E aí eu ia perguntar sobre isso pra eles. Porque quando eu perguntei lá atrás, eu perguntei, o que vocês acham que uma vereadora tem que fazer? O que vocês esperam de mim na Câmara? Dentro do que eu tinha a oferecer, eu reformulei o meu discurso, né? Então, pensando pro ano que vem, que eu tenho o desejo de me envolver nas eleições do ano que vem, não como deputada federal, mas como candidata a deputada estadual. E essa opção tem muito a ver com o que eu tô disposta ou não a fazer na minha rede social. E é uma evolução gradual também, né? Tive muito voto, tem que... O máximo que pode acontecer é eu ganhar a eleição. Porque se eu perder, dia seguinte eu tô lá na Câmara também, trabalhando, continuar o mandato de vereadora. Mas assim, Belo Horizonte, como case de cidade, com a minha postura de resolver problema, tem muito a agregar para outras cidades do interior. Eu vou muito por aí. Você não vai ver a minha comunicação do nada começar a falar do governo estadual. A comunicação, ela vai, abrindo aqui o bastidor da nossa estruturação lá dentro, vai continuar tendo
o dia a dia da vereadora, porque isso gera conexão com outros vereadores que se inspiram no nosso trabalho. Eu vou falar de projetos que são escaláveis, projeto de inovação, lei de liberdade econômica, trabalho na educação, porque tem escola em toda a cidade, tem startup, né, e empresa em toda a cidade. E a gente traz essas pautas fura-bolha que estão em Belo Horizonte, mas não falam só de Belo Horizonte. Dou um exemplo, teve a polêmica do Ombrelone no Carnaval. Eu vi. Eu lembro. Da Heineken lá, Da da Ambev. Heineken. O cara foi... Isso aí foi loucura. Recolheram, é um negócio que indigna todo mundo. Gravei um vídeo, o negócio explodiu, viralizou. Cheguei ontem em Divinópolis, Não o povo tinha visto. necessariamente era a sua intenção de que viralizasse, mas é Não. porque aquilo pra você foi um absurdo, você soltou e... Mas viralizar desse jeito é muito bom, porque maravilhoso. eu tô falando de uma lei ruim e de uma atuação da fiscalização que foi ruim. Mas você entende que muitas dessas leis, elas são... Pô, é tanta coisa inútil que muita roda. coisa inútil. E Aí a eu gente abre um outro portal aqui. Pois é. Mas o Vitor não tá satisfeito com a minha resposta. Não, Não, ele queria... eu sei o que ele queria. Eu queria mais o shift ainda, assim, do posicionamento Eu tô aqui tentando... como escala. trazer pro sabe? outro lado. Não, mas pode seguir, pode seguir. Não. É porque, assim, a minha visão é... Eu tô no digital, com a atuação no digital, e me surpreende uma alienação. Quando você vai olhar pra massa, uma Não é alienação... é meio omissão. Uma omissão barra alienação pode ser. vinculada a essa tríade que eu falei, onde as pessoas elas estão muito mais preocupadas com treta, polêmica e fofoca. Porque pra mim o exemplo do que aconteceu ontem no caso da Virgínia é exatamente isso. Tirou-se o foco central da discussão, que era falar sobre um problema gravíssimo Sim. que a gente tem no Brasil hoje de bets, de casas de aposta, que estão fazendo pessoas falirem Perderem cada vez tudo, mais, perderem muito se dinheiro. matarem. Pra hoje, todo mundo, o Brasil inteiro, estar falando do moletom dela, da roupa que ela tava vestindo, etc., da postura que ela teve, o pessoal tirando foto com ela, e de um poder que eu acho tão absurdo, de uma reversão de poder e influência, porque você está no Congresso, que é a principal casa brasileira, só que ela é uma menina jovem, adolescente, ali, praticamente pela forma como ela se portou ontem, mas de 53 milhões de 55, pessoas... olhei hoje. 55 milhões de É pessoas muita na gente. audiência. Então, assim, eu vi uma manchete que falava o seguinte: Virgínia se portando como adolescente de 12 anos e os senadores fazendo a mesma coisa. E aí eu vi ontem, eu tive a percepção que foi assim, o Congresso brasileiro se curvando a uma influenciadora de 53 milhões de seguidores. Mas é porque sabem que se ela abrir a boca, ela destrói muita coisa, né? Ela tem um poder, no fim do dia tem um poder. Cara, eu nem acho que é isso, não. Eu acho que é o que o Vitor falou mesmo. A galera paga pau. Paga pau. Eu acho pode que ontem ser, pagaram pode ser. pau mesmo, pelo poder de influência. Sabe por quê? Porque Pelo poder de o influência parlamentar que que tá existe. com muito seguidor, ele quer aproveitar da audiência dela porque ele sabe como funciona o jogo. Vai usar de Total. gancho. No... Óbvio. Exato. O óbvio. Cleitinho Faz sabia sentido. exatamente o que ele estava fazendo ontem e a Virgínia também. O parlamentar que não está nesse universo da rede social, que é aquele cara que vive muito do prefeito, Mas da sabe meu problema, base, da Joana, pra ponta, esse parlamentar, como ele não conhece, ele tem medo. E aí ele fala assim, cara, eu sei lá Obrigado. o que pode acontecer se eu peitar essa mulher aqui. Entendi. Eu nem tenho rede social, como é que eu vou me Bota o defender? rabo Tem entre que as pernas respeitar. e escuta ali, pronto. Então, assim, na prática, foi o que aconteceu ontem. Quem tá no meio falou, opa, isso aqui é uma oportunidade, por quê? Tem muito parlamentar querendo virar influenciador digital e esquecendo de ser parlamentar. Tá mais preocupado com o videozinho que viraliza, mas essas pessoas estão fadadas a saírem da política nos próximos 4 anos. Porque a polarização já está passando. Parece que não, mas a eleição municipal já mostrou que as pessoas cansaram. Se não, tinha ganhado um dos lados. É verdade. Ganhou o cara menos polarização internet possível, que era o Total. Fuad. E aí a gente volta pro poder da máquina, das entregas, as pessoas estão um pouco cansadas desse gogó, desse microfone, e o resultado não melhora. Eu acho que ano que vem Entra no as num pessoas eixo. vão procurar parlamentares com entregas Legal. muito concretas. É claro que o Nicolas é um caso à parte, porque... Onde você acha que ele vai? Onde você acha que ele vai chegar? Eu acho que ele Eu acho que ele vai ter chegar 2 onde? milhões de votos ano que vem para 2 deputado milhões de votos? federal e vai levar uma bancada que se parece mais com ele do que com a bancada que ele tem hoje lá. Aham. Porque parece que o PL é uma bancada de influenciadores digitais, mas não é. Bolsonaristas mesmo, tem 3 daqui de Minas. Os outros 7 são deputados que estavam comigo até outro dia no PSDB, são deputados do agro, que estão ali trabalhando com o prefeito, na ponta. E acho que o Nicolas queria fazer uma oposição mais escancarada
E aí, tem lugar para esses parlamentares, tá? Do discurso, ele, Marcel Van Hatten, é uma galera que puxa, que dita o tom. Então, esse cara, ele tá realmente menos preocupado em mostrar entrega e mais preocupado em trazer argumento, formar militância, tem espaço. O problema é que tá todo mundo querendo fazer isso, e aí não cabe, entendeu? Não cabe. E aí fica essa reprodução de o mesmo vídeo que o Nicolas, todo mundo quer postar. Ninguém traz nada novo, as pessoas simplesmente se cansam. O parlamentar que traz um pouquinho a mais, ele consegue sobreviver nesse ambiente e ele vai durar mais tempo. Então, eu acho que o Nicolas, ano que vem, é candidato a deputado, normalmente, federal. Ele vai fazer uma bancada gigante. Eu acho que ele bate 2 milhões de votos. E depois ele vai se organizar para fazer um outro shift. Vocês podem perceber que o discurso dele já está mais maduro, já está menos radical. Pessoas comuns que você fala, nossa, fulano tá dando like no post do Nicolas, não sabia que ele era... Aí você fala, não, mas isso não é ser bolsonarista. Antes a gente falava, quem gosta do Nicolas é bolsonarista. Total. Agora você olha e fala, uai, eu não sabia que fulano era... Ah, eu gosto do Nicolas. Não, então eu posso curtir também. Porque ninguém vai pensar mais que só de curtir um conteúdo dele eu sou bolsonarista. Mas por quê? Ele abaixou o tom. Começou a falar de problemas reais, com muita argumentação, ouvindo as pessoas. Ele não tá ali defendendo o Bolsonaro cegamente. Ele faz um conteúdo desse a cada 10, que ele posta de outras coisas. Que reverbera um absurdo, mas beleza, é porque ele já tem audiência. Mas ele já tem audiência. Aí se você olhar a comparação de um parlamentar como ele para outros bolsonaristas que estão no método dele de 4 anos atrás ainda, essa galera já não, que preguiça. Ai, não transpira confiança. Entendeu? Por que o Bruno Engler não ganhou a eleição? Interessante. O que vocês achavam dele? Vocês achavam que ele era uma melhor opção do que o PT, com certeza. Com certeza. Vocês não estavam satisfeitos com a cidade de Belo Horizonte, não é? Sem dúvida. É por que ele não ganhou? Interessante a reflexão mesmo. Muito jovem, exato, que parece inexperiente, o discurso é um pouco raso, né? Parece que não conhece BH, não tem substância. Como que ele vai implementar isso? Ele nunca fez nada parecido. Gente, é o que eu tô falando aqui desde o início, entendeu? Eu não preciso reproduzir essa lógica radical dos caras, porque isso não diz sobre quem eu sou. Você tem uma outra conduta. Eu vou vender minha credibilidade, do tipo assim, legal. Sou uma pessoa de confiança, vocês confiaram em mim pra ser vereadora? Sim. Eu vou conseguir jogar esse jogo de gente grande da Assembleia, entendeu? E com as mesmas pautas, os mesmos princípios, com a criatividade, com a inovação, com a comunicação acessível, em outra escala, porque eu vou ter mais poder pra ajudar mais pessoas. Total. Ponto. Eu quero falar de BH, posso? Pode, claro. Você presidiu a Comissão de Educação por 3 anos. Como é que está a educação de BH hoje? E o que os seus movimentos hoje, que você pode concluir, que foram coisas que a gente colhe frutos daqui para frente, mas assim, o que eu quero mesmo entender é o cenário em que se encontra. A gente coloca a educação como um pilar, né, de desenvolvimento. E eu vejo BH muito atrás de outros estados que poderiam... E acredito que BH, pelo potencial que tem, poderia estar próximo de talvez até na cabeça ali desse desenvolvimento, né, por trás. Porque aí a gente fala educação, não necessariamente do maternal ao ensino médio. A gente fala também desse vínculo facultativo de startups que começam a surgir e uma série de coisas que eu acho que é uma pauta que a gente vai ter que explodir demais aqui, porque eu tenho muita curiosidade. Então, desse BH, o que você enxerga? Como é que nós estamos? Cara, BH já foi a 2ª melhor cidade do país em educação, em índices de educação. E hoje Belo Horizonte já não ocupa mais esse lugar desde o início da gestão do Calil, em 2017. A gente não bate a meta do IDEB, que é um indicador que avalia a proficiência, o quanto que os meninos estão aprendendo. Então, na educação pública, a gente já não bate essas metas há muito tempo. E agora, depois da pandemia e da estabilização pós-pandemia, a cidade precisa focar em reforço escolar, precisa focar na formação dos professores para essa atualização. O professor começou a mexer no tablet, no computador, à força. E eu acho que agora a prefeitura tem tempo de formar, aproveitar as tecnologias e trazer isso para dentro de sala de aula. Tem que ter reforço, porque esses meninos estão ficando para trás. Eles não repetem de ano, mas eles ficam defasados no conhecimento. E isso se reflete no mercado de trabalho. Porque se tá ruim no ensino básico, no médio não melhora não. Porque aí ele já tá mais velho, ele tem mais oferta, vale a pena ele trabalhar do que ele estudar. Então ele evade mais, se a escola já tá desinteressante. Então assim, o Estado ele não corrige esse aluno de rota, sabe? É o município que tem que cuidar mesmo, que é quem foca no ensino fundamental.
E isso se reflete no mercado quando as startups saem daqui porque não conseguem contratar. Ou então contratam pessoas de fora. Quando tem placa de contrata-se padeiro, contrata-se cozinheiro, garçom e não consegue achar. As pessoas, elas estão cada vez menos qualificadas e a nossa economia está um lixo também. Então as pessoas estão recebendo cada vez menos pelo trabalho e com o auxílio emergencial que virou... Bengala, né? Que virou o Bolsa Família repaginado, né? Do Bolsonaro que passou pro Lula agora. Com R$600 que a pessoa ganha. Se ela fizer freela, ela vai ganhar um salário mínimo que um caixa de um supermercado ganha. E para isso ele precisa ter o 3º ano do ensino médio. Então, é um problema grande, econômico também. Gera até um desincentivo. Exato. Total. Exato. Você vê, Caixa, assim, com todo respeito ao trabalho deles, tá acabando, né? Porque você vai em supermercados mais evoluídos, você tem o caixa digital, mas qualquer R$50 a mais por mês para fazer a mesma coisa, a pessoa troca. Então, aí também a iniciativa privada tem também uma dificuldade nisso, de contratar, né? Sim. Não só de contratar, mas de reter. Sim. Né? Porque imagina, o quão oneroso é para um supermercadista que, por exemplo, você é cruzeirense, né? Sou. Pro Pedrinho, que é o investidor da SAF lá, treinar alguém é oneroso pra caramba, pra aquela pessoa 4 meses depois, fazendo mal o trabalho dela, ir pra um outro supermercado que oferecer R$50 a mais, e aí ele ter que abrir essa janela de contratar. Então, assim... E é bem por aí. É uma bola de neve, né? Então, a gente precisa, obviamente, investir na educação básica para ela ser melhor. Só que programas, por exemplo, como o do governo do estado, que é o Trilhas do Futuro, que é bem legal, esse aluno ele está completando o ensino médio, mas ele está fazendo um curso técnico. O Brasil investe pouco em curso técnico. O ensino médio é super legal, eu fiz, deu certo, faculdade. Só que o governo do PT, no passado, priorizou o FIES, priorizou ter um diploma porque era o que tinha pompa, e a gente esvaziou o ensino técnico, que... Se você for olhar na Alemanha, por exemplo, a galera ganha igual. Quem tem um diploma e quem tem um bom curso técnico. Que é um bom engenheiro, que é um cara que tá ali na ponta tocando uma obra, que é a pessoa que consegue ter um olhar tecnológico, às vezes é um engenheiro elétrico, né? Tem muita coisa que a gente priorizou diploma e que não necessariamente o mercado reteu. Que ela que precisava de um conhecimento um pouco mais... mão na massa mesmo. Por isso que o Sebrae é importante, por isso que o Trilhas do Futuro é muito legal. Tem que investir nisso aqui, porque aí dá tempo de salvar esses meninos que estão aqui nesse meio do caminho até corrigir, né, a educação básica do Brasil como um todo, né? Vai. E uma questão que eu queria te perguntar agora, olhando para essa parte de skills, assim, que é um ponto que para mim é importante, olhando para a política, para a gente fechar esse bloco e a gente caminhar já para a última parte aqui, que eu sei que você tem compromisso hoje, tem que estar lá na Câmara, tem plenária hoje, mas eu queria te perguntar um pouco sobre habilidades. E para você, como é que foi para lidar? A gente falou sobre polarização, etc. Como que é para você lidar, especialmente com crítica, com pressão, que essa é a palavra para mim mais importante, porque você deve sofrer pressão em alguns momentos, de até eleitor, de, poxa, e aí, cadê aquela questão que eu te pedi para resolver, pra você me ajudar aqui da minha rua, do meu bairro, etc. Como que é para você lidar com isso hoje, dentro do seu mandato? E se você já teve alguma história que você poderia contar pra gente, que você falou assim, nossa, essa aqui eu passei apertado para poder resolver, essa aqui foi bem difícil. Assim, no início, eu vivia um dilema de querer ser amada por todos e, nossa, meus conteúdos são ótimos, todo mundo só me elogia, todo mundo concorda comigo. Quem não gosta disso tá mentindo, porque até quem gera treta tá em busca da audiência de quem te elogia. Então, no início, nova, né, 20 e poucos anos, eu sinto que até por uma insegurança do que eu tava falando, eram as primeiras vezes que eu tava me colocando a público, eu ficava muito mal de ver alguns comentários. A minha mãe, então, nossa senhora, eu falava, mãe, não leia os comentários da internet. E aí, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a separar o joio do trigo. O que é a opinião de alguém que importa, o que é a opinião de alguém que, cara, não sabe nada do meu trabalho, entendeu? Quer reclamar? Reclama. Você não sabe metade das coisas que eu tô fazendo. E isso, só a maturidade que traz. E eu falo isso muito num programa de liderança lá pros meninos do... Eu indiquei seu programa com umas 10 pessoas, pelo menos. Os valores que eu falei que antes a gente ensina, né, no Legal. curso e tal. E aí eles viram e falam assim, não, mas porque fulano falou isso, e aí eu não sei se eu faço. Falei, cara, você admira a trajetória do fulano? O que ele fez, você leva em consideração? Estão se podando, né? Então ignora. A pessoa não tem uma carreira de sucesso.
não fala do jeito que você acha legal. A pessoa não sabe se comunicar direito, ela não representa nada que você admira. Aí você tá levando a opinião dela em conta. Total. Então eu comecei a trazer isso pra minha vida também. Falei, cara, quem que é esse Zé Mané que tá falando que a minha ideia aqui pro bairro Jaraguá não funciona? Você foi lá sujar o pé de barro comigo pra entender como é que tá a realidade? Não, eu fui. Eu ouvi o morador, eu estudei com a prefeitura o que dá pra fazer e eu tô convicta dessa ideia. Então, eu consegui me fortalecer internamente para ter essa confiança do que eu estava fazendo. Por um outro lado, há momentos de crise que você começa a ver a opinião de gente que você leva muito a sério em relação ao que você fez. Você fala assim, opa, tá na hora de pôr a mão na consciência. Acho que eu não acertei o tom. Acho que eu errei aqui na proposta. Não é bem assim, deixa eu ouvir um outro lado. E como eu falei para vocês que eu aprendi muito a ouvir, eu não tenho menor arrogância de reconhecer que eu estava errada, não. Eu não vou fazer um vídeo de cara lavada e blusa branca no Instagram para admitir isso. Mas se eu precisar reformular... Teve alguma situação que você escutou assim e você ponderou, mas você falou assim, não, meu coração aqui tá certo. Em vários eu sei momentos. que eu tô no caminho certo aqui, por mais que as pessoas não entendam, não concordem. Em vários Aquela momentos. questão vem da intuição, que você fala assim... dúvida que ela escolheu ter paz do que razão. Isso aqui vem de vez. dentro. Então, eu prefiro seguir. Tem algum exemplo que você lembra, assim, que foi marcante? Alguma história, alguma votação, talvez alguma pauta. Você falou assim, poxa, vou tomar uma pressão aqui gigante, mas... eu tenho uma pauta. Mas essa eu sei que eu tô no caminho certo. A Arena MRV. Teve a votação de um projeto que tinha seus problemas, era um projeto que na análise de alguns colegas meus era inconstitucional, que não precisava, para permitir que a arena fosse aberta antes dela ter terminado as contrapartidas. Eu lembro disso. E aí, gente, vocês não estão entendendo o que é a loucura dentro do plenário da Câmara Municipal. E eu falei, galera, taxista e torcida organizada, você não briga, não. E aí o povo, não, mas tem que votar contra e não sei o que. Eu falei, galera, eu não vou votar. Eu vou votar a favor. Quantos projetos marromenos a gente já votou aqui? Esse que realmente oferece uma ameaça à minha vida... Pra minha integridade. Eu vou votar. E votei. E assim, várias pessoas adoraram, né? Porque na prática, pro cidadão, um projeto inconstitucional ou não, muda muito pouco. Esse é um argumento bem bobo, inclusive, pra você convencer alguém. Porque as pessoas, a não ser que os advogados, ninguém liga se o projeto é inconstitucional ou não. A verdade é essa. Loucura, né, é cara? duro ouvir, mas é verdade. Que loucura. E eu falei, cara, eu vou votar, tá maluco? E assim, o Braulio, né, que é meu colega de bancada, ele é muito atleticano, ele vai no estádio, ele... Galera, eu vou no estádio, não tem como, preciso votar e tal. Falei, Braulio, pega na minha mão aqui, meu filho, nós vamos votar esse negócio então junto. E aí a gente votou, enfim. Depois, quando você olha pra trás, eu dou cada risada. E você fala, cara, tá vendo? Olha que trem bobo, assim, não mudou nada em termos... De descrédito, né? Graças a Deus eu tenho a credibilidade que eu posso queimar algumas fichas em alguns momentos. E essa foi uma que eu decidi topar. Teve uma outra história também. Teve um projeto do Nicolas que era para proibir linguagem neutra nas escolas. E eu falei, meu Deus do céu, nunca ninguém me procurou para falar disso, né? Eu tava dentro das escolas o tempo todo, visitei mais de 50 escolas em BH para fiscalizar os protocolos da pandemia. E, cara, essa não era uma pauta. Era 100% um projeto para acenar para a militância. E eu fiquei agonizada com aquele dilema. Voto a favor e o povo vai achar que eu sou bolsonarista. Voto contra e vão me jogar no esteio da esquerda. Posso abster. Nossa, mas abster é péssimo, que eu vou ser muro. O Matheus Simões, que foi vereador antes de mim, não abstinha. E eu fiquei naquele dilema. E aí eu falei, gente, eu preciso tomar uma decisão, porque às vezes é isso. A pauta às vezes é ruim, mas o projeto é bom. Às vezes a pauta é boa, mas o projeto tá mal escrito. A gente vive dilemas o tempo todo. E aí, qual foi a sua posição nesse? Num primeiro momento, eu lembro que eu votei contra, calada e tal. E eu falei, Nicolas, não dá, projeto nada a ver. Você fica trazendo essa torcida organizada aqui e tal. E aí no segundo turno eu votei a favor, porque graças a Deus tinha uma emenda que melhorava o texto do projeto. E aí eu me senti mais confortável de votar. E aí eu percebi que vários dos dilemas que eu às vezes me colocava... era falta de exercer a criatividade do meu mandato. Que aí eu, depois de 2 anos tomando porrada, achando que eu só tinha 2 caminhos a seguir, sim ou não, eu comecei a olhar na comissão, um projeto para eu fazer uma emenda. Eu comecei a tentar convencer o autor a retirar. Eu comecei a tentar pautar o assunto antes para ver o que meu eleitorado achava para eu formar minha opinião. E aí as decisões foram ficando muito mais fáceis. Então, na realidade, não era a decisão que era difícil. Continua sendo difícil. Mas eu desenvolvi outras formas de olhar para o problema para conseguir tomar uma decisão que eu tivesse mais confortável.
E acho que você só viver no mandato mesmo pra você aprender. Eu tenho uma última pergunta antes da gente fazer nosso jogo final aqui. Eu tenho uma pergunta também, por favor. Deixa eu só fazer essa junto, você faz a sua e a gente vai pro beleza. jogo. Duas. Ela tem que ir pra Câmara. Vai ter que ter Mas um a minha ponto pergunta dois aqui é rápida. depois. A minha pergunta rápida é a seguinte: a política já te deu medo da sua vida, da sua integridade, da sua segurança, de você dormir da sua família em algum momento também? Assim, eu já tive receio, mas nunca rolou ameaça concreta, não. Eu já tive... Teve uma época que eu entrei numa pauta dura de empresa de ônibus, falando que os caras tinham realmente roubado e tal, porque teve um... O Calil deu uma grana pros caras na pandemia que não podia ter sido dada, era um subsídio disfarçado, ele falou que estava antecipando vale transporte pros funcionários. E aí eu entrei full nessa pauta, gravei um vídeo, minha mãe me ligou, meu Deus, minha filha, esses caras são mafiosos, cuidado e tal. E nesse momento eu falei, realmente não precisava do vídeo, precisava e tal. E no fim das contas, são empresários muito polêmicos, mas eu não me senti ameaçada em momento nenhum. E teve no ano passado e retrasado o processo de cassação do Gabriel. Aí, meu amigo, foi guerra psicológica de cabo a rabo. Tem que votar, não tem que votar, tal coisa tá em jogo e vou tirar dinheiro da sua campanha se você não votar, vou atrapalhar seu eleitorado no Jaraguá, vou lançar candidato na sua base. Então não foi uma ameaça física, mas, cara, quem te ameaça nesse tom faz coisa muito pior. Sim. Então, fisicamente eu nunca passei por isso, mas violência política, que é o que a gente chama, nossa, várias vezes. É quase norma culta. Assim, a minha pergunta não tem nada a ver com a do Vitor. Mas é porque é a sua última, que a gente tem que entrar no jogo sei pra disso. ela poder... Marcelo, pra gente poder é o liberar seguinte, ela aí pra ela ir lá pra Câmara. Eu vejo BH, assim, eu aprendi a gostar de BH de novo. Eu morei fora, morei em São Paulo um tempo, voltei pra cá e, assim, realmente amo isso aqui. A minha pergunta é o seguinte, eu vejo que a gente tem aqui o São Pedro Valley, né? Tem muitas startups na região e o empreendedorismo à tona aqui. Você tinha escritório da Google, Oracle e etc, mas muitas e muitas startups. Eu queria entender como é que o setor público hoje consegue usufruir dessas startups caseiras, belo-horizontinas ou quiçá mineiras, mas para suportar processos e acelerações de coisas do trabalho que o gestor público, enfim, pode desenvolver e complementarmente inteligência artificial, que é uma transformação gigantesca que a gente está vivendo. Eu quero entender se o pessoal lá usa, como é que funciona isso hoje. Gente, a inovação e a tecnologia é o que pode salvar o setor público para que ele continue tendo respeito das pessoas e continue entregando bons serviços. Eu fiz um projeto lá na Câmara que chama Marco Municipal das Startups, que é um projeto justamente para trazer segurança jurídica para o setor público, contratar startups para resolver os problemas que tem 40 anos que acontecem em Belo Horizonte e as mesmas soluções de sempre das licitações não estão resolvendo. Limpeza da Lagoa da Pampulha, semáforos desincronizados, crianças que não aprendem direito dentro da escola. O problema é o que não falta. O desperdício de recurso do SUS, porque tem muito recurso, mas as pessoas marcam a consulta e simplesmente esquecem. Você tem consulta que vaga e aí ninguém é chamado para substituir. O médico, monte de gente na fila. E um monte de gente na fila para fazer uma cirurgia. Então, a tecnologia vai ser capaz de facilitar a vida do gestor público. Eu não acho que o servidor público, ele acorda de manhã e fala, nossa, quero muito prestar um serviço lixo pro cidadão. Não é isso. Mas, no fim do dia, o cara tá assinando com o CPF dele ali. E contratar uma solução inovadora que pode dar errado tá no risco do Ministério Público, de um Tribunal de Contas. Então, a legislação precisou se modernizar. E veio o Marco Federal das Startups, a gente trouxe essa legislação para o município e agora não tem mais desculpa. Agora o servidor pode assinar um edital, colocar 50 mil reais em 3 startups para o mesmo problema, deixarem elas concorrer e no final só contrata se gostar. Só contrata se gostar, assim, né? Se mediu, se deu certo, se valeu a pena. Ao invés de você, pela comodidade e o medo de um processo, contratar uma solução de R$1 milhão, mas que tem 200 processos anteriores que te dão segurança jurídica. Então, tem que mudar o jeito de pensar. De novo, a doida aqui da resiliência, da inovação, da criatividade, pensando uma solução que traz essa segurança para o setor público e para o empreendedor. Vocês conhecem vários empreendedores. A galera não quer trabalhar para o setor público. Tem medo de não receber, sempre faz um preço mais alto, tem medo de participar de esquema de corrupção, de ser assediado para ter propina, etc.
Agora, com o marco, você tem tranquilidade das duas partes. Legal demais. Então, você vem pro teste, meu amigo. Se der certo, você vai ter a solução contratada. E, servidor, vão testar, sabe por quê? 150 mil é muito mais barato do que 1 milhão desperdiçado. Se derem as 3 errado, não tem problema. São 3 soluções que nós não vamos contratar. Então, eu acho que é uma mudança mesmo de cultura que a gente está vivendo. E a legislação, eu tenho esperança que ajude. É um projeto que foi sancionado recentemente. E agora eu estou na cola do prefeito para entregar os problemas que eu ouço por aí para as diferentes empresas que têm soluções criativas até em outras cidades, né? Muito Mas legal. ficou sensacional essa Quero visão ler de, isso depois com mais calma. de Interessante. desburocratizar e melhorar a cidade como um todo com soluções que são Fora da de caixa, grande capilaridade e de grande impacto. Vamos para a última parte aqui que ela tem que ir embora pra E gente aqui, fazer tem nosso pergunta game da aqui. galera que não vai dar pra fazer por Faz conta uma. do tempo da Marcela. 30 segundos. Deixa eu escolher uma respondo melhor rápido. aqui. Cara, tem tanta coisa falando de Times Square, do centro, revitalização, Lagoa da Pampulha vai ser cristalina um dia, metrô de BH segue sendo uma lenda, a torce para Atlético Cruzeiro. Não, peraí, essa nós vamos fazer aqui. Tô brincando. Qual o melhor boteco raiz de BH? Calma, Mas vamos calma, lá. tá na parte Nossa, tem do jogo várias aí aí que eu também. quero O asfalto de responder. BH está horrível. Alguma solução a caminho? Pode responder? Pode. Modernização do formato de recapeamento? Credo, gente, eu falei disso hoje com o vice-governador pela manhã. Ele tá em Nova York, acabou de captar uma empresa... Sueca? Não, Eu vi uma sueca que faz eu não um sei se é trabalho de lá, absurdo. mas eu não li no detalhe da empresa, mas é um asfalto sustentável que vem de resíduo da siderurgia. Legal. E tem uma empresa de BH que foi incubada aqui, que usa resíduo da mineração para gerar um asfalto mais barato. Pô, legal. Então, eu tô vendo essas soluções aparecendo. Eu não sei se o prefeito vai querer ir por esse caminho, mas eu sinto que a gente precisa melhorar realmente a qualidade do nosso asfalto. Nossa, tá ruim, viu? Tá ruim, eu sei disso. Tá doido. E olha que a gente transita muito aqui pela Centro-Sul, que é onde tem muita estrutura. Quando eu vou pra fora, meu filho, pra borda da cidade, O bicho pega mesmo. bicho pega. Dá. Atleticana, viu, gente? Olha, Pode Vamos responder. jogar, não. Vamos jogar. Domingo então tem. nós vamos terminar o podcast aqui. Então o podcast pode tá deixar que eu encerrado. faça as perguntas. Acabou Pode- essa, obrigado. Aqui- Todo mundo tem o direito de ter um defeito, viu? eu vou Vitor? mandar Você algumas. acabou de escolher o seu e de Aqui, só divulgar o pra seu. não deixar as pessoas sem resposta, depois eu vou selecionar e mandar algumas pra Marcela Isso, pra ela aí ela responder pra responde. gente, beleza? Ótimo. Fechado. Vamos pra parte final aqui Faz rapidinho? essa parte aqui, ó. Faz esse primeiro aqui que Vambora. a gente preparou. Aqui, ó. Só que essa final é assim, ó. É pra ser rápido. Papum. Tá bom. Pra gente encerrar. Bate e é bola. papo, mas não pode pensar demais. Tá Tem bom. que responder rápido. Vamos lá, Marcela. Um livro que todo político deveria ler. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é bom Só demais. porque vai falar do Dale Carnegie, eu sou É, apaixonado ele- com o cara ele ama. treinador de Warren Buffett. Não, ele ama. Como Eu falar também em público, gosto. encantar pessoas. Você quer aprender sobre comunicação e oratória, tá aí. A Uma dica. habilidade indispensável pra quem quer entrar na política. Gostar de gente. O conselho mais valioso que você já recebeu na vida. Tente ser menos chefe e mais líder. E um lugar de BH que te inspira. Ah, é a Praça 7. Eu tô nesse foco agora do hipercentro. Um hábito diário que te mantém focada. Acordar cedo e fazer meu exercício logo pela manhã. Falei que era fitness. Tá vendo? Eu já ia perguntar coisa da Praça 7 aqui. Uma política pública internacional que você gostaria de ver implementada em BH. Nossa, eu acho que uma política de inovação real mesmo, de inovação aberta, governo digital, transparente. Legal. Uma política que te inspira... uma figura política que te inspira e o porquê. Professora Anastasia, que foi governadora aqui, tem uma formação parecida com a minha e foi um gestor Legal. muito elegante ao longo da vida também. E o maior equívoco que as pessoas têm sobre o trabalho na Câmara? Achar que a gente resolve tudo, pedir coisas que a gente não pode resolver e não acompanhar o vereador depois que vota nele. Tem que cobrar, essa aí né? É a principal. A conquista que o seu mandato mais te orgulhou até agora. Projeto que garantiu o exame de vista para esse mutirão quase oftalmológico. isso, para Esse é quase lindo. 100 mil alunos em Belo Horizonte projeto que é ganharam lindo. óculos para aqueles que A gente precisavam. queria falar disso, é porque não deu Esse tempo. projeto é lindo. E agora eu quero que você complete essa frase. Belo Horizonte seria ainda melhor se... Se a gente tivesse uma prefeitura mais aberta à inovação e mais criativa. Mas eu acredito que a gente está no caminho para isso. Legal. Será que um dia nós vamos ter Marcela Então, isso Trópia que eu ia como falar. prefeita? Marcela que ano? Marcela vai sair prefeita em Ela algum falou em momento? criatividade, é porque essa pauta é muito Nós forte pra teremos ela. Marcela Trópia prefeita em algum momento? Gente, isso É a eu vou cara, responder tá? igual político, tá? Isso depende do povo, não depende de mim. Não, mas a verdade é que o cargo proporcional, sério mesmo, você quer ser candidato, você entra na chapa, disputa, tem voto e você tem grande chance de ganhar. Prefeitura tem que estar um clima
que é o seu perfil, entendeu? O Exato. seu nome, a sua trajetória. E isso eu não consigo prever, porque pode ser que o clima apareça e eu esteja num outro cargo que eu não quero disputar. Total. Pode ser que o clima nunca apareça, que Belo Tudo tem que Horizonte convergir, né? sempre queira votar num homem, e aí eu nunca vou ser uma opção. Então, assim, Exato. não está no meu controle. Esse agora é menos Bora. da política, mas mais Marcela. Questões de Marcela e Belo Horizonte. Pampulha ou Praça da Liberdade? Pampulha, óbvio. Feira Hippie ou Mercado Central? Mercado Central. Torcer pelo Galo, Cruzeiro ou América? Essa já sei a resposta, infelizmente. Vamos, Galo. Feijão domingo. tropeiro ou tudo de feijão? Feijão tropeiro. Pão de queijo ou queijo com goiabada? Queijo com goiabada. Olha, que interessante. Eu Impressionante. amo goiabada, gente. Eu sou apaixonada com goiabada. Passar um dia no Mirante dos Mangabeiras ou no Parque Municipal? Parque Municipal. Revelar um problema que BH tem que ninguém fala ou apontar uma qualidade de BH que não recebe o devido reconhecimento? Os dois costumam caminhar juntos, inclusive. Exato, verdade. BH deveria preservar sua arquitetura histórica urbanística ou modernizar-se mais rapidamente? Também dá pra fazer os dois. É só ver o case da Cidade do México, que requalificou seu centro fazendo as duas coisas. Top. Show. O melhor bairro de BH, exceto Guarajá, ou Jaraguá, Jaraguá. para se viver é? O Prado, que é onde eu tô morando hoje. Eu tô gostando de lá. E se pudesse resolver magicamente um problema de BH hoje, qual seria? De infraestrutura ou no geral? Não, no geral. Um Eu problema no aterraria geral. todos os fios da cidade. Nossa! Espetáculo. Meu sonho isso acontecer. Ia ficar maravilhosa a cidade. Imagina! Deixaram eu sonhar, sonhei grande aqui. Nossa, eu faço campanha pra você. Pode fazer, porque eu Nossa. já fiz. Velho, O BH seu ia ficar próximo, o incrível. próximo jantar de campanha da Marcela tem que ser na sua casa, que a minha já Fechado. teve. Comprometimento. Eu me comprometo, então. Fechado? Fechado, ó. Então tá, vereadora. Muito Marcela, obrigado. Viu? obrigado pela Obrigada, presença. Foi um querido. prazer Bom enorme te demais. receber. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Continue buscando realização, execução. Como eu falei, o resumo para mim do seu mandato é trabalho, é entrega. Gostei muito da sua expressão de usar ali, caminhar com as pessoas que estão querendo atuação, não querem polarização. Continue assim. Obrigada. Torço pela jornada, conte comigo e vamos juntos por muito mais para em breve a gente ver Marcela Trópia como prefeita e eu um dia ainda vou ocupar o cargo de Marcela Trópia como vereadora. Ó, Sa- tá lançado aí, hein? Nossa, gostei. Minha dobrada, quem sabe? Sabe o que eu mais gostei de você? Obviamente te conhecer Obrigada. pessoalmente, mas é entender que você... Tudo que tem em volta da Marcela vereadora tem por trás algo que é muito longe de ser superficial, é profundo, tem um propósito muito verdadeiro. Então, assim, acho que eu fiz uma boa escolha Obrigada, em ter fico votado feliz. em você. Pode cobrar. Você fez uma ótima escolha Não, e sem nós vamos dúvida. continuar fazendo e vamos continuar cobrando. A gente tem que marcar um outro papo para dar sequência. Eu tô cheio de perguntas que eu não pude fazer. Passou voando isso aqui, pô. O dos nossos seguidores que mandaram, eu vou te mandar depois, você E a responde gente pra faz gente. uma caixinha. Show de bola, Fechado, combinado. gente. Muitíssimo Obrigado. Pessoal, obrigado. obrigado. Lembrando, Minimal Valeu, pessoal. Club, Desinchar, cupons nossos, KCash 15. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. E a você que acompanhou esse episódio, se você curtiu, comenta, compartilha para saber mais sobre BH, sobre política, sobre Marcela Trópia. E vamos cobrá-la. Inclusive, se você é leitor dela, pode cobrá-la porque ela responde. Valeu, gente. Fechou? Muitíssimo obrigado. Valeu, Até a próxima. tchau. Tchauzinho. Até mais. Beijo, tchau.